Oi, gente, tudo bom? Vamos fazer então a correção da nossa prova. A primeira questão, cuidado aqui porque essas linhas se cruzavam. Então, para a gente resolver, eu tenho que pensar em linha. O 15 está na mesma linha do 6, ó. Assim como o 10 está na mesma linha do x, ó. Multiplicando cruzado, 15x igual a 60. O 15 está multiplicando, vou passar dividindo, encontro x como 4. Depois, eu tenho que encontrar o y também. Poderia ser o x na mesma linha do 8, já que eu sei quanto vale o meu x. Assim como o 6 está na mesma linha do y. Mas também poderia ser o 15 está na mesma linha do y, assim como o 10 está na mesma linha do 8. Aí a opção é de vocês. Eu vou usar essa aqui do x, ó. O x que vale 4 está na mesma linha do 8, assim como o 6 está na mesma linha do meu y. Multiplicando cruzado, 4y é igual a 48. Vou passar o 4 dividindo, acho 12. Feito, correto. Na segunda, se tratava aquele da pista lá, onde eu tinha que descobrir a altura dessa pista. Pois bem, eu poderia pensar separando primeiramente os triângulos, porque eu tenho medida interna, né? O 2,5 com o 5 e o outro, o grandão, aqui sendo o x e lá 10. Como fazer isso? Ladinho parte de baixo, ladinho parte de baixo. O 2,5 com o 5, o x com o 10. Multiplicando cruzado, 5x igual 2,5 vezes 10 dá 25. Vou passar o 5 dividindo. Eu acho o x valendo 5 metros. Questão 3. A questão 3 se tratava lá daquele desenho aqui, ó. Já extraí os dois triângulos escritos aqui. Para pensar, ladinho parte de baixo, ladinho parte de baixo. Ou seja, 1,5 sobre 0,4, assim como o ladinho está para a parte de baixo. Isso aqui ficaria 0,4D igual, deixa eu colar aqui, 2,4. Vou passar dividindo, o meu D vale 6. Feito, carreto também. Questão 4. Se tratava da cesta de basquete e da menina ali. Já extraí também, ó, os dois retângulos que eu tinha, os dois triângulos que eu tinha, eu transportei para lá. Então, vou pensar ladinho parte de baixo, ladinho parte de baixo. Ou seja, montei o ladinho e a parte de baixo. Multiplicando cruzado, deixa eu colar aqui quando é isso, 3,78. Eu vou passar dividindo. Isso vai me dar 2,52, certo? Bom, a questão 5. Eram aqui as duas ruas, né? A rua 1 e a rua 2, e a gente precisaria calcular o valor de x, de y, de z e de t. Lembrem que sempre que tem soma, pode ser soma pedacinho, soma com pedacinho. Ou seja, o 480 com o pedacinho que eu quero calcular, que é o x, a soma com o pedacinho que ele se refere, o 30. Multiplicando cruzado isso, 300x, se eu colar aqui, 480 vezes 30 dá 14.400, vou passar dividindo. Eu acho x valendo 48. Feito, correto? Depois, vou calcular o y, por exemplo. Então, a soma com o pedaço, né? Soma com o pedaço, a soma com o pedaço. Isso vai me dar 300y igual, deixa eu colar também, 28.800.
vou passar o 300 dividindo, acho y igual a 96. Calcular o z, a soma sobre o pedaço, a soma sobre o pedaço. 300z igual, deixa eu colar também, o meu z dá 43.200, vou passar o 300 dividindo, que eu acho 144. E por fim, o t. Então, a soma sobre o pedacinho, que é o t, a soma sobre o pedacinho, que é o 120. Então, 300t, 480 vezes 120 dá 57.600. Vou passar dividindo, eu acho 192. Bom, questão 6. Se ligar muito, ó, porque eu tenho aqui a altura do menino e a distância até o poço, e eu tenho todo o meu triângulo que eu vou ter que formar com a altura do menino mais a profundidade do poço e a distância que ele tá do poço mais toda a largura que eu tenho aqui. Então, o que que eu fiz? Eu separei, ó, a altura do menino e a distância que ele tá do poço como um triângulo e depois eu considerei como todo o outro, ó, a largura do poço mais a distância que o menino está do poço para formar um triângulo, ou seja, vai dar 1,6. E esse y eu desconsiderei por enquanto a altura do menino. Lá no final eu vou extrair a altura que eu tenho dele. Isso eu teria então o 1,6 ou 1,60 com o 0,5 igual, se eu fiz ladinho parte de baixo, ladinho parte de baixo. Então 0,5y igual a 2,56. Eu vou passar o 0,5 dividindo, isso vai me dar 5,12. Só que esse 5,12, não esquecer que inclui a altura do menino, porque o menino está fora do poço. Então, eu vou ter que descontar lá. 1,12 menos 1,60, deixa eu colar aqui, 3,52. Ou seja, letra C, certo? Bom, questão 7. Falava ali sobre a Gabriela e o dinossauro ali, né? O esqueleto ali daquele dinossauro. Eu já extraí, ó, a relação daqui da menina e a relação do esqueleto. Então, eu vou pensar ladinho, parte de baixo, ladinho, parte de baixo. 0,9x, 1,5 aqui dá 5,4. Vou passar o 0,9 dividindo. Isso me dá 6. Questão 8. Era uma série de raízes aqui. Por onde começar? Sempre pela menor delas, ou seja, aquela que está mais dentro lá de todas elas. Ou seja, a raiz cúbica de 64. Então, vou escrever todo aquele polvaréu lá de raízes, 14 mais raiz quarta de 19 mais raiz cúbica de menos 31 mais raiz cúbica de 64 é 4. Então, vou de novo. Se quiserem pular uns passos aqui, não tem problema, tá? Eu vou fazer uma partezinha por partezinha aqui para vocês me ajudarem. Menos 31 mais 4, isso vai me dar raiz cúbica de menos 27. A raiz cúbica de menos 27, isso vai me dar, deixa eu escrever de novo, raiz cúbica de menos 27 vai me dar menos 3. Então, vou de novo. A raiz da raiz de 14 mais 19 menos 3 vai dar 16. Raiz quarta de 16, qual é o número que ele vezes ele dá 16? É 2. Então, vou ter 14 mais 2 dá 16. Vou extrair primeiro a raiz do carinha aqui de dentro.
raiz de 16, que é 4, e por fim vou extrair a raiz de 4, que é 2. Feito, correto. Questão 9. Era aqui uma série de potências para a gente calcular. Vou começar fazendo todinhas, ó. 1 mais 2 na 2, que dá 4, menos 2 ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado é sempre positivo. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Menos 3 ao cubo, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. Esses eu posso eliminar, ó. 27 menos 27 vai dar 0. 4 mais 4 dá 8, mais 1, 9. O Júlio disse que era 32. Júlio não acertou. Já a Elza disse que era 9. Logo, ela acertou. Bom, questão 10, então. Eu tenho aqui raiz de 200 menos raiz de 20, mais raiz de 13,200, menos 3 raiz de 5. E depois da gente ajeitar essas raízes todas, a gente vai trocar a raiz de 2 por 1,41 e a raiz de 5 por 2,24. Raiz de 200. Então, vou lá separadamente o 200 aqui e vou decompor. O 200, como ele é grande, ó, termina aqui, até vou dividir por 10, ó. Parzinhos viram um só, então isso aqui vai ficar 10 raiz de 2. Vou transportar para cá. Raiz de 20. O 20 pode subdividir por 2. Opa, era para ser um 10 isso. Isso me dá 2 raiz de 5. Menos 2 raiz de 5, mais 3.200. Vou dividir por 10. Vou dividir por 10. Por 2. De novo. De novo. Eu tenho aqui um parzinho e um parzinho. Isso vai me dar 4 vezes 10, 40 raiz de 2, menos 3 raiz de 5. O que eu falei lá naqueles PowerPoints que a gente fazia anteriormente? Raízes iguais a gente pode juntar. Então, eu consigo juntar essa daqui com essa daqui. 10 mais 40 dá 50 raiz de 2. Essa aqui consigo juntar com essa aqui. Menos 3 com menos 2 dá menos 5 raiz de 5. O que eu vou ter que fazer agora? Aonde eu tenho raiz de 2 eu vou trocar por 1,41 e onde tem raiz de 5 por 2,24. Então, isso aqui vai ficar 50 vezes 1,41 menos 5 vezes 2,24. Eu vou colar aqui para ver quanto dá isso. Ao todo, vai me dar 59,3. Resultado final. Bom, novamente, questão 11. É uma raiz dentro de outra, começa sempre pela menor dessa. A gente vai começar pela raiz do 9. Então, vou escrever 32 mais o 14 mais a raiz 1 mais raiz quadrada de 9, que dá 3. Então, vai ter aqui 14 mais 3 mais 1, 4, raiz de 4, 2. Então, 32 mais 14 mais 2 vai me dar 16, raiz de 16, 4. 32 mais 4 dá 36, raiz de 36, 6. Feito, correto? Questão 12. A gente deveria trocar os xzinhos aqui por 9 e os y's por 4. Isso vai me dar 2, o x que é 9, não esqueça que aqui tem 1 vezes, né? Embora a gente não escreva. Depois 9 ao quadrado, 18 vezes o 4. Então, vou resolver aqui dentro. Ó.
9 vezes 4 dá 36, menos 9 ao quadrado dá 81. 18 vezes 4 dá 12,72. Raiz de 36 é 6, menos 81 menos 72 vai dar 9. Raiz de 9, então eu vou escrever raiz de 9 aqui ainda. 2 vezes 6 vai dar 12, raiz de 9, 13. Resultado final, 9. Questão 13, é uma raiz cúbica de uma raiz quadrada. Então, vou começar por dentro. A raiz quadrada de 729, que vai me dar 27. Menos a raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Raiz de 64, 4. A raiz cúbica de 27 vai dar 3. A raiz quadrada de 4, 2. E 3 menos 2, 1. Feito, correto? Questão 14. Era também uma série de raízes aqui pra gente calcular. Começar sempre pela menor delas. Vamos começar pela raiz de 4. Então, vou copiar aqui o 14 mais raiz cúbica 6 mais raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então, vou ter 14 mais 6 mais 2 dá 8. Raiz cúbica de 8, 2. Então, isso vai me dar 14 mais 2 dá 16. Raiz de 16, 4. Vou ter raiz de 12. Opa, vou desconfiar. Então, vou pegar o 12 e vou decompor, ó. Fiz a decomposição. Parzinho vira um só, o solteiro fica dentro. Então, fica 2, raiz de 3. Eu tava olhando a prova ali e vi que a questão 12 eu troquei. Então, eu tô colocando a questão 12 correta aqui, tá? Era um terreno aqui e a gente precisaria descobrir quem é essa medida aqui do x. Então, vou fazer o 20 sobre o 24 igual ao x sobre 30. Poderia ser 20 sobre x, 24 com 30, não sei. Poderia ser x com 20, 30 com 24, tanto faz. Vai dar a mesma linha que vocês vão seguir e vai ser o mesmo resultado que vocês vão encontrar. Multiplicando cruzado, então 24x igual a 600, vou passar o 24 dividindo. 600 por 24 vai dar 25. Resultado final. Galera, estão com dúvida? Pegue a revisão, pegam aqui a correção da prova, vejam por favor onde vocês erraram, que é o seguinte, quando a gente retornar esse teorema de Tales tem que estar assim, ó, tinindo, tá? Porque a gente vai evoluindo. Agora a gente já tá vendo ali o teorema de Pitágoras e assim vamos evoluindo, e é nono ano, não esqueçam, né? A gente tem que estar bem preparado para o ensino médio, certo? Bons estudos para vocês, beijo, até a próxima!